Hoje a gente mergulha numa figura, assim, que parece transcender tudo, né? Eliyahu Hanavi, o profeta Elias. Uhum. As fontes que a gente tem, principalmente o Zohar, mostram ele de um jeito muito mais multifacetado do que a gente costuma ver. Exato. Ele profeta, claro, mas também tem essa coisa quase angélica, uma alma que volta, participa de rituais até hoje e é um mensageiro do futuro. Como é que pode, né? Pois é. Como a mística judaica junta todas essas peças. Essa é a nossa missão aqui. Tentar entender essa figura tão cósmica, sabe? E esse papel que parece não ter fim. Ok, vamos tentar desvendar isso. Exatamente, e a Cabala é chave para isso. Ela não só conta as histórias, mas busca a essência do Eliyahu, para explicar por que ele mexe tanto com a gente, com a esperança judaica na redenção. É verdade. Ele vira um símbolo dessa ponte, né, entre o divino e o humano, que nunca se quebra. Falando em mexer com a gente, vamos logo para o ponto que mais choca, talvez. A ascensão. Ah, sim. A carruagem de fogo. Uma carruagem de fogo, ele sobe aos céus sem passar pela morte como todo mundo. Isso já o coloca numa outra categoria, né? Como a Cabala lida com isso? Olha, o que é fascinante aqui é que a Cabala não encara isso só como um milagre isolado, sabe? Certo. Tem a ver com a própria natureza da alma dele. As fontes ligam a alma de Eliyahu a um anjo específico, Sandalfon. Sandalfon? Isso. Pensa em Sandalfon como um anjo que está bem pertinho do nosso mundo físico, que a gente chama de Malhut. A função dele é quase como uma antena cósmica, sabe? Uhum. Ele coleta as nossas preces, as orações e apresenta lá em cima, nos mundos superiores. A missão de Eliyahu aqui na Terra, combater a idolatria, chamar o povo de volta para Deus, dar voz a essa busca, era um reflexo direto disso. Ah, Então, a ascensão dele não é bem uma fuga da morte. É mais como um retorno para a matriz espiritual dele, uma reintegração com essa essência de anjo. entendi. E é isso que daria a ele essa capacidade única de transitar, sabe, entre o mundo espiritual e o nosso. De aparecer, desaparecer, essa natureza meio dupla. Nossa, faz sentido. Essa capacidade de transitar, essa essência que não morre, talvez ajude a entender outra coisa que as fontes falam muito, né? Aquela ligação com Pinhas. Sim. Pinchas, neto de Arrom, o sacerdote. Isso. Como que essa conexão funciona? É reencarnação? Perfeitamente. Aí a gente entra num conceito central da Cabala, Gilgur Neshamot. Gilgu. É a ideia de que as almas passam por várias vidas, tipo, para aprender, para consertar coisas ou completar missões. Certo. Pensa assim, é a mesma energia base, o mesmo fogo interno voltando numa outra pessoa. A tradição vê a alma de Eliyahu como uma continuação direta da de Pinchas. E qual é o elo principal? O zelo, aquele zelo ardente, sabe? A quiná, pela honra de Deus. Pinchas agiu com um fervor imenso contra a imoralidade lá no deserto. Lembro da história. Bem forte. E Eliyahu, com o mesmo fervor, confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Os dois são vistos como canais da energia de uma sefirá específica, Gevurá. Gevorá, o julgamento, a força. Exato, a força divina do julgamento, da disciplina rigorosa, mas aqui usada de forma zelosa para cortar o que ameaçava a santidade. É a mesma chama sagrada, sabe? Só que em momentos diferentes. Entendo, essa conexão pelo zelo. Mas o Pinchas agiu de um jeito bem físico, né? Até violento. Eliyahu também foi intenso, mas a ação dele parece mais espiritual, talvez. Como essa mesma Gevurá se manifesta diferente? Ótima pergunta. Mostra como a missão da alma pode evoluir ou se adaptar. O zelo de Pinchas foi uma intervenção direta, física, num momento de crise aguda. Já o zelo de Eliyahu, embora igualmente forte, se manifestou mais pelo confronto espiritual, pela palavra, pelo desafio à idolatria, pela busca de arrependimento. Faz sentido. A energia de Gevurá está lá, mas o jeito de usar ela muda conforme a necessidade da época. E essa persistência da essência dele leva a gente para os papéis que ele tem depois da ascensão. Tá, porque ele não sumiu do mapa, né? As fontes colocam ele em funções quase cerimoniais bem presentes. Quais são? Exato. Ele se torna uma presença constante, um elo vivo.
Um papel central é o de Malaar Habrit, o anjo da aliança. Anjo da aliança. Isso, o Zohar conta que depois que Eliarro reclamou que o povo tinha abandonado a aliança com Deus, ele designou Eliarro para estar presente em todo Brit Milá, Na circuncisão. em cada uma, como testemunha eterna desse pacto. Por isso que tem a tradição da cadeira de Eliarro em toda a cerimônia. Que incrível. E tem mais, a presença dele também é invocada no Seder de Pessar. Tem aquele copo de vinho especial separado para ele. O copo de Eliarro. Exato. E não é só uma lembrança, sabe? É um elo concreto entre a redenção que já aconteceu, lá do Egito, e a redenção futura, que ele mesmo vai anunciar. Ele encarna essa continuidade da aliança e da esperança. Então, olhando para essa redenção futura, qual é a função mais decisiva dele, onde tudo isso desemboca? Bom, a missão mais crucial dele, e a mais esperada por todos, é ser o precursor do Mashiach, o Messias. O arauto. Isso. A profecia de Malaquias é bem clara. Eliarro vai voltar antes do grande e terrível dia do Senhor. E a tarefa dele não é só chegar e anunciar, chegou, é preparar o terreno espiritual. Como assim preparar? A profecia diz: converter o coração dos pais aos filhos. Ou seja, restaurar a harmonia, a unidade nas famílias, na sociedade. E tem outra coisa interessante. O Talmud fala que ele também vai resolver aquelas disputas legais e teológicas super complexas que ficaram sem resposta ao longo dos séculos. Nossa! Tipo, tirar as dúvidas finais. Exatamente. Tem até histórias de sábios que teriam encontrado Eliarro e recebido esclarecimentos. Então ele é o mensageiro que vem para desatar os nós, clarear as dúvidas e alinhar o mundo espiritualmente para a grande transformação. Uau! Que jornada, hein? A gente passou por tantas camadas do Eliarro Navi. Muitas. A ligação com o anjo Santálfon explicando como ele transita, a alma de Pinchas voltando com aquela missão de zelo sagrado, o guardião da aliança presente ali no Brit Milá e no Pessah. E, no fim, esse papel indispensável de anunciar e preparar a redenção. Uhum. Ele realmente parece essa ponte viva, né? Ligando céu e terra, passado e futuro, bem dinâmico. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Se a missão dele inclui voltar para resolver todas as dúvidas e preparar o caminho, o que essa presença dele constante ao longo da história, que muitas vezes é oculta, simbólica, mais sentida do que vista, sugere sobre o nosso papel enquanto isso não acontece? Boa pergunta. Talvez indique justamente a importância da fé apesar da dúvida, né? E a necessidade da gente estar sempre buscando uma prontidão espiritual, individual e coletiva, enquanto a gente espera essa clareza final que ele um dia vai trazer. Como a gente vive nesse meio tempo, sabe?